Acostume-se, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Acostume-se, porque nós vamos tratar desse livro com a graça de Deus durante as nossas devocionais nos próximos domingos, assim como fizemos com a carta de Paulo aos Romanos, a última que nós encerramos há alguns meses. 1 Tessalonicenses. Todos encontraram? Muito bem. Veja, durante a sua segunda viagem missionária, você lembra que Paulo fez 3 viagens missionárias? Na sua segunda viagem missionária, junto com Timóteo e com Silas ou Silvano, Paulo então chega, vindo da cidade de Corinto, até essa cidade, a cidade de Tessalônica. Uma cidade grande, uma cidade relevante para o seu tempo, com mais ou menos 200 mil habitantes. Então veja que não é uma cidade tão pequena. Chegando na cidade de Tessalônica, o apóstolo Paulo, por 3 sábados seguidos, ele pregou o evangelho, olha que ousadia, na sinagoga da cidade, ou nas sinagogas. Durante 3 sábados seguidos ele fez isso. E ele fez isso até que foi proibido de entrar na sinagoga, né? Quando era de se esperar, né? Mas já era tarde quando isso aconteceu. O evangelho já tinha sido divulgado, já haviam algumas conversões, a igreja já estava existindo então na vida daqueles irmãos convertidos ali. Engraçado que a igreja em Tessalônica era composta, como todas as igrejas daquele período ali, de judeus convertidos ao cristianismo e gentios também, né? Era igreja mista, e a igreja de Tessalônica não foge dessa regra. Então veja, Paulo junto com Silas ou Silvano, tanto faz, e Timóteo, eles passaram alguns meses apenas na cidade de Tessalônica, somente alguns meses, até que os judeus criaram um tumulto para expulsá-los, e eles tiveram que sair fugidos da cidade de Tessalônica à noite. Os 3 fugiram de Tessalônica. Pouco tempo depois, Timóteo foi enviado novamente à igreja em Tessalônica, e ali ele passou um período, até que depois desse instante ele se reencontra com Paulo e com Silvano, né, ou Silas, na cidade de Corinto, um tempo depois. Chegando lá então e reencontrando esses irmãos, Timóteo, ele diz como é que estava a igreja, ele traz notícias de como estava aquela igreja iniciada lá pelos 3, lá no início. E é a partir desse relatório dado por Timóteo, de como é que estavam aqueles irmãos em Tessalônica, que Paulo então, pegando todas essas informações, ele escreve estas cartas, essas 2 cartas, que nós vamos nos debruçar sobre elas durante esses meses aí. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos iniciar as nossas devocionais, logicamente, na primeira carta. E como de costume, nós sempre abrimos as nossas devocionais com um texto mais curto, não é? Uma mensagem, uma devocional mais curta, introdutória. E hoje não vai ser diferente. Apenas o primeiro versículo do capítulo 1 será o texto que nós vamos estudar nessa noite. Vamos fazer a leitura, já que é um verso só, vamos fazer essa leitura talvez por mais de 2 ou 3 vezes na nossa preleção. Veja o que é que diz aí, o verso primeiro. Vou fazer o seguinte, vamos ler juntos, não é? Já que é só um verso, vamos ver se a gente consegue fazer essa leitura juntos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Para ensaio ficou maravilhoso, não é? Irmãos, deixa eu confessar, abrir um parênteses, eu tive domingo em uma igreja fora da cidade e eu fiz esse pedido a eles: irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto assim, 2 versículos. Quando eu terminei de falar, eles começaram a ler tão forte que eu fiquei inibido, eu tive que parar e só ver a turma fazendo a leitura. Eu achei lindo aqui. Não estou dizendo que vocês precisam fazer isso, tá certo? Mas precisam melhorar, pelo menos. Vamos lá, primeiro verso novamente, juntos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Amém. Melhorou muito. As informações de um prefácio é o tema da nossa primeira devocional.
Você vai ter, inclusive, o recurso aí no seu boletim que eu coloquei, a síntese do sermão, para que você não se perca aí durante esse período em que vamos estudar 1 Tessalonicenses. Nós voltamos com essa que era uma prática antiga nossa, Tem a síntese de todo o sermão, para que você possa estar revendo esse sermão posteriormente, quando quiser lembrar dele. Além do que, ele também está sendo gravado e vai subir para o canal da igreja no YouTube, para que você possa ter esse sermão aí disponível, assim como todos aqueles que já estão que foram gravados antes desse aqui, tá bom? Então os irmãos têm esses recursos aí para estar revendo todas essas mensagens. Veja, esse é o tema da nossa primeira devocional, como eu vos disse. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Agora eu vou ler sozinho o texto e depois a gente vai orar. Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ou a igreja dos Tessalonicenses, essa igreja que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e que por isso goza da graça e da paz que vos sejam concedidos. Vamos orar? Feche seus olhos. Que bênção, Senhor, é poder meditar na Tua palavra, ter essa disposição, ó Deus, e o desejo de aprender do Senhor. Isso vem do Senhor e nós reconhecemos. Reconhecemos também a Tua generosidade em ter em mãos a Tua palavra, quando na verdade muitos dos nossos irmãos espalhados por esse mundo não têm a mesma liberdade e a mesma bênção do Senhor, a mesma disposição ou essa facilidade que temos de cultuar o Senhor e meditar na Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nós que vamos iniciar a nossa caminhada em 1 Tessalonicenses, se essa for de fato a Tua vontade, que o Senhor nos agracie, ó Deus, com as lições que vamos aprender do Senhor. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que cresçamos, que o Senhor use a Tua palavra e no agir do Teu Espírito para mudar os nossos corações em direção à Tua vontade. Faz isso por nós e faz isso conosco. E nós pedimos essas coisas em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Meus irmãos, nós temos apenas um versículo e desse verso nós extraímos duas informações importantes para essa nossa primeira devocional. A primeira informação está inclusive no seu boletim em negrito lá embaixo, quando a gente pontua a devocional, é a importância da nossa comunhão fraternal. A comunhão entre nós. O texto destaca de certo modo isso nas suas entrelinhas. Perceba, o apóstolo Paulo, que sempre abre as suas cartas identificando-se, inclusive aqui ele descarta, ele não diz a Paulo apóstolo, muito provavelmente porque ele não precisa fazer isso nessa igreja que já o aceita tranquilamente como apóstolo de Cristo e já o reconhece a sua autoridade. Por isso ele descarta isso, mas ao invés disso ele inclui dois nomes, o nome de dois dos seus colaboradores, talvez dois dos seus maiores colaboradores são citados aqui, que estão juntos com Paulo e estarão juntos com ele em toda a carta. Ou seja, esses dois nomes são os nomes que dão não aval, mas apoio àquilo que Paulo está escrevendo. Quem são esses dois homens? São citados aí nos versos, no versículo que nós lemos. O Silas, ou Silvano, e Timóteo, é o texto que nos diz. Então vamos tentar entender quem são esses dois. Pela ordem, tem esse nome estranho aí para nós, Silvano, que é o nome latim de Silas, é a maneira no latim para o nome Silas, o Silas conhecido lá em Atos dos Apóstolos. Quem foi esse homem? Um possível membro da igreja em Jerusalém. Silas ou Silvano foi aquele que foi encarregado depois do concílio em Jerusalém para debater aquelas questões que estavam criando polêmicas entre judeus e gentios dentro da igreja, convertidos. Ele foi aquele que, tendo o aval de Jerusalém, saiu com Paulo, com o apóstolo Paulo, para divulgar aquilo que foi tomado como decisão da igreja no primeiro concílio dela. O apóstolo Paulo, na verdade, convida Silas ou Silvano, é que vai ficar confuso, eu vou adotar só Silas, tá bom? Ele convida Silas para ir com ele na sua segunda viagem missionária, no lugar provavelmente de Barnabé, que teve aquele contratempo com o apóstolo Paulo, não sei se você lembra disso, por causa de João Marcos. Barnabé sai da presença de Paulo, distancia de Paulo, e ele então convida aqui o Silas para caminhar com ele nessa segunda viagem missionária. O que é que Silas passa junto com Paulo? Certamente Silas prega o evangelho juntamente com o apóstolo Paulo, ele apanha juntamente com o apóstolo Paulo, e ele é preso com o apóstolo Paulo também.
Basta que você recorde, por exemplo, e você vai lembrar desse texto, está lá em Atos capítulo 16, que esse Silas aqui foi aquele que foi preso na cidade de Filipos com o apóstolo Paulo, e que foi surrado também na prisão, né? Ele levou uma surra e foi preso por causa da pregação do evangelho, e que de madrugada, por volta da meia-noite, ele e Paulo estavam cantando e orando ao Senhor na cadeia, quando houve um terremoto, que abalou a cadeia e abriu a cela, ou as celas, né? Naquele contexto lá. Bem, Silas estava ali com o apóstolo Paulo, e certamente se apresenta como alguém muito mais do que simplesmente um companheiro de missão. Se apresenta nesse contexto como um amigo ou como um irmão. Interessante isso, não é? A gente lembra de Paulo, mas ninguém pensa em Silas. Mas Paulo cita Silas aqui. O outro nome que surge aí no texto, que vem logo em seguida, é Timóteo. Esse aqui é mais conhecido, né? O apóstolo Paulo escreve inclusive 2 cartas a Timóteo, quando envia Timóteo para a igreja de Éfeso, para ele pastorear a igreja em Éfeso. Timóteo era o mais jovem dos 3. O apóstolo Paulo traz Timóteo como se fosse uma espécie de filho na fé. Não alguém que se converteu meramente com a pregação trazida por Paulo, mas alguém que cresceu aos pés de Paulo, ou seja, foi discipulado por ele. E assim como Tito, Timóteo se torna uma espécie de filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo, ele era filho de uma mãe judia. A mãe de Timóteo, assim como a sua avó, elas eram judias. Já o pai de Timóteo era gentil, não era judeu. Então Timóteo, ele não tinha sido circuncidado quando criança, como o costume dos judeus. Precisou fazer isso a pedido do apóstolo Paulo, e a gente entende aqui a sujeição de Timóteo a ele, né? Precisou fazer isso para que ele pudesse ter a liberdade de passear entre os judeus e poder evangelizá-los. Olha que coisa, olha que sujeição desse cidadão. Estrategicamente, ele teve que ser circuncidado para poder ter espaço e o respeito e a acolhida dos judeus e dessa forma poder evangelizá-los. Essa sua fidelidade a Deus e essa sua lealdade ao apóstolo Paulo lhe rendeu elogios do apóstolo quando ele, Paulo, escreve a carta aos Filipenses. Por isso, marque seu texto e volte comigo para a gente ver Paulo elogiando a Timóteo na carta que ele escreve aos Filipenses. 2 cartas antes. Você tem Colossenses e antes de Colossenses, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Do verso 19 até o verso 23, ele diz assim. Filipenses 2, do 19 ao 23. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu, Paulo, me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos os demais buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo, e conheceis o seu caráter provado. Pois ele, Timóteo, serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha visto a minha situação. Está aí. Ninguém se preocupa com os interesses de vocês ou do reino, como esse cidadão chamado Timóteo. É como um filho para mim. E quando você vê a maneira como eles se tratam ali, se alinham na caminhada, você percebe que isso é um fato. Então veja, ao citar esses 2 valorosos irmãos ao seu lado, Silas e Timóteo, Silvano e Timóteo, o apóstolo Paulo está comunicando não apenas a importância do apoio deles à carta. Claro que isso também está sendo claro aqui, olha, não estou escrevendo sozinho, eu estou escrevendo e quem está do meu lado aqui, assinando embaixo tudo isso, é Silas ou Silvano e Timóteo que estão comigo. Mas não é só isso que o apóstolo Paulo aponta quando cita o nome desses 2 irmãos. Ele também aqui comunica a realidade da importância dessa comunhão fraternal. E eu quero que você perceba claramente isso. Não há como caminhar sozinho, irmãos. Não há como fazer isso. Diferentes dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Diferentes habilidades que se completam na missão. A igreja é exatamente isso. Ninguém tem todos os dons, ninguém tem todas as habilidades. É engraçado porque muita gente espera isso de quem?
do pastor, né? Que o pastor seja assim, que tenha todos os dons e habilidades. Não, a igreja não foi feita para isso. Ela se encaixa com as nossas habilidades, diferentes inclusive personalidades que se integram na caminhada. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Quando você olha para o apóstolo Paulo, quando você vê aquilo que ele fez, a sua caminhada, a maneira como ele tratou a missão, o que ele evangelizou, você tece os seus elogios dizendo: esse foi o grande missionário da história da igreja, esse homem foi demais, Deus usou muito esse homem. Mas o que você não pode esquecer é que esse homem não estava sozinho. Não estava sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho, porque esse não é um propósito de Deus. Por isso Paulo começa dizendo: olha, eu não estou só. Como quem diz assim: não esteja também. Não esteja também, você não vai dar conta. Queridos, assim como nós precisamos de ajuda no reino, é preciso entender que Deus nos chamou também para ajudar. E essa é a primeira lição que Paulo abre já a sua carta, deixando muito claro, ou deixando de maneira implícita isso. Não dá para caminhar sozinho. Aqui estamos, eu, Silvano e Timóteo. Amém? Que Deus nos ajude a entender isso, porque há uma outra informação que podemos extrair desse verso, além da importância da nossa comunhão fraternal, está aí no seu boletim, é a importância da nossa comunhão com quem? Com Deus. Olha novamente o verso primeiro. Paulo, Silvano e Timóteo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Antes da gente perceber ou pensar aqui sobre essa clara comunhão que a igreja em Tessalônica tinha com Deus em Cristo, que está claro aqui no texto, primeiro atente para a divindade de Cristo na equiparação que Paulo faz de Jesus a Deus Pai, não é? Porque ele diz: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, antes da gente entrar nessa parte da relação da igreja com Deus, perceba, atente para o reconhecimento que é dado aqui a esse homem Jesus. Jesus é chamado no texto de Senhor e é reconhecido como Cristo aqui no texto. Então veja, como o Senhor, a igreja em Tessalônica se sujeita à vontade de Cristo, se humilha na presença dele e torna esse Cristo alvo da sua adoração e do seu culto. Pastor, onde é que está isso? Senhor. Está tudo aqui. Quando a igreja está unida a esse Cristo chamado Senhor, que é reconhecido como sendo o Senhor, é isso que o texto nos informa. O que está por trás dessa maneira de tratá-lo não é um simples pronome de tratamento respeitoso, mas há todo um contexto de sujeição e de humilhação na presença dele. Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus súditos, e ele chama Jesus de seu Senhor. E quando a igreja em Tessalônica chama Jesus de o Cristo, ela está dizendo, em outras palavras, que o reconhece como sendo o único caminho que leva os homens à reconciliação com Deus. Percebe? Esse homem Jesus, que um dia apareceu de uma virgem, num contexto de humildade e até mesmo de humilhação, quem é ele para os tessalonicenses? Ele é o Senhor, ele é o Cristo. Como o Senhor é aquele a quem nós nos sujeitamos, nos rendemos aos seus pés e o vemos como alvo da nossa adoração e do nosso culto. E como Cristo, nós o reconhecemos como o único caminho de volta para Deus. Que espetáculo isso aqui, né? E a importância dessa nova comunhão com Deus por meio desse Cristo somente, né? Porque somente por meio disso, ou somente por meio dele, se dá nas palavras finais. Uma vez que a igreja reconhece isso, preste atenção e se inclua nisso. Uma vez que a igreja em Tessalônica reconhece esse Jesus como sendo Cristo e Senhor, Senhor e Cristo, o que ela logra com isso? Quais são os benefícios disso? Perceba, ele traz os resultados dessa comunhão com Deus no versículo 1, lá no finalzinho, quando ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus, o Cristo,
Graça e paz a vós outros. Isso, graça e paz, isso que muitas vezes nós costumamos usar nos cumprimentos que temos como cristãos, na verdade é o resultado da comunhão da igreja em Tessalônica com esse Deus por meio de Cristo. Essa igreja que passou a reconhecer Jesus como Senhor e como sendo Cristo, ela houve uma reconciliação com Deus por causa disso, e o resultado dessa reconciliação é que agora essa igreja goza da graça desse Deus, do seu favor imerecido. Ela alcançou o favor de Deus por meio de sua comunhão com Deus, e consequentemente ela passou a ter paz com Deus, desfrutada por meio dessa nova relação. Aqui, e eu quero que você entenda isso, o contrário fica muito claro para nós. Veja o caminho, se eu dissesse assim, preste atenção. Qual o caminho tomado por essa igreja em Tessalônica para ter a graça de Deus e para voltar a ter paz com Deus? A igreja em Tessalônica, segundo Paulo, passou a ter comunhão com Deus por meio de quem? Por meio desse Jesus, a quem a igreja reconhece como sendo Senhor e Cristo. Se nós não reconhecemos Jesus como sendo o nosso Senhor e o Cristo esperado, não teremos comunhão com Deus. E sem essa comunhão com Deus refeita nessa relação de fé com Cristo, não há graça e não há paz. É forte isso, não é? Então pare de simplificar o caminho, viu? Quando você conversar com pessoas descrentes, pare de simplificar o caminho. Não há comunhão com Deus sem Cristo. E isso Paulo deixa muito claro quando saúda a igreja em Tessalônica. Quando saúda a igreja. Então perceba, longe desse Jesus, o Deus que se fez carne, o Cristo esperado e o Senhor da glória, é permanecer afastado de Deus, ou é permanecer como inimigo de Deus. Já perto de Jesus, o Cristo que se fez carne, o Deus que se fez carne, o Cristo esperado e o Senhor da glória, é estar reconciliado com Deus, é desfrutar de paz com Deus, é ter certeza de céu na realidade eterna, e é certamente desenvolver virtudes por meio do seu Espírito. Estava faltando ele, né? Por meio do seu Espírito Santo. Completamos a Trindade. Isso é um fato. Virtudes que serão lembradas por Paulo aqui a partir do verso 3. Virtudes que serão estudadas por nós só na próxima devocional. Amém? Que hoje então possamos aprender exatamente isso. As informações que temos desse prefácio é que possamos de fato levar conosco a importância da nossa comunhão fraternal e a importância da nossa comunhão com Deus. Essas coisas que estão inclusive interligadas, não é? O que nós aprendemos é isso. Não dá para caminhar sozinho na nossa caminhada cristã. Não é esse o propósito de Deus. E Paulo deixa muito claro quando apresenta esses dois irmãos que o ladeiam aqui na hora que ele escreve a carta. Mas a lição mais importante, sobretudo, é que não há como ter relação com Deus ou comunhão com Deus sem reconhecer Jesus como sendo o Senhor, como sendo o Cristo. Mas uma vez isso acontecendo, duas coisas nós alcançamos dessa reconciliação. Quais são elas? Graça e paz. Que bênção. Aos irmãos que se saúdam dessa forma, não é? Como o nosso irmão Inácio, que possam fazer isso com essa convicção, não é? Graça e paz. O que é que ele está dizendo com isso? Foi isso que você alcançou quando sua relação com Deus foi refeita nesse Jesus que é Senhor e Cristo. Nós alcançamos a graça de Deus e hoje desfrutamos de paz com Deus. Amém. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa breve devocional e já suplicar a Ele mais uma vez que nessa nossa caminhada aí em Tessalonicenses, busque ser fiel na presença da igreja, para que a gente possa caminhar do começo ao fim juntos, aprendendo juntos aquilo que Deus tem a nos ensinar por meio de sua maravilhosa palavra. Vamos orar. Que coisa boa, Pai, é começar assim. É começar inclusive percebendo que nós somos estes que já temos comunhão com o Senhor por meio desse Jesus a quem amamos e a quem nós reconhecemos como sendo Cristo, a quem nós temos como sendo o nosso Senhor, o alvo da nossa adoração. Como é bom lembrar disso.
Como é bom, ó Deus, começar as nossas devocionais entendendo que a nossa comunhão com o Senhor foi refeita e que por isso nós desfrutamos de graça tua e de paz com o Senhor. Como é bom saber disso. Como é bom lembrar, ó Deus, e imaginar que nós éramos pecadores e éramos inimigos do Senhor. E agora, ainda que pecadores, fomos regenerados e a nossa relação com o Senhor foi refeita e hoje nós somos teus filhos. Por causa desse Jesus, nosso Senhor, o Cristo. Mas, ó Deus, também aprendemos a necessidade de andarmos juntos. É propósito teu, ó Deus, ajudarmos uns aos outros do reino, no contexto do reino do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que possamos enxergar isso, Pai, sempre em nossas vidas, a importância do outro para nós, a importância da nossa comunhão fraternal. Ajuda-nos em nome de Jesus a mantê-lo, Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus a fazer com que isso cresça em nossas vidas para o louvor da tua glória e a edificação do reino de Deus. Nós pedimos assim, agradecidos, suplicamos por fim, Senhor, abençoa a nossa caminhada em 1 Tessalonicenses, que possamos aprender como igreja, crescer como igreja, sermos edificados como igreja. Nós rogamos isso ao Senhor já, e eu confesso a Ti, com uma certa ansiedade, para ver o que vem por aí. Nos ajuda em nome de Jesus, nos anima e nos fortalece por meio da Tua palavra. É a nossa oração, a nossa súplica, em Cristo Jesus. Amém.